Olá, irmãos, que a paz de Jesus esteja conosco, nos fortalecendo, nos orientando no caminho do bem. Mais uma vez reunidos pelo Evangelho, pedindo a Jesus que esteja conosco nesse aprendizado, que nos traga luz, equilíbrio e paz para o nosso dia a dia. Mestre amado, ilumina os nossos pensamentos para que possamos seguir os seus ensinamentos hoje e sempre. Graças a Deus. E o estudo hoje é do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O capítulo 149 chama-se No Culto à Prece. E começa com um trechinho dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo 31, que diz assim: E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E Emmanuel novamente vai explicar para a gente. Todos lançamos em torno de nós forças criativas ou destrutivas, agradáveis ou desagradáveis ao círculo pessoal em que nos movimentamos. Então, nós formamos o ambiente ao nosso redor, com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, com as nossas ações, enfim, aonde a gente estiver, a gente vai deixar a marca de quem nós somos. E ele dá exemplos dizendo assim: a árvore lança-nos com a matéria sutil das próprias emanações. A aranha respira no centro das próprias teias. A abelha pode viajar intensivamente, mas não descansa a não ser nos compartimentos da própria colmeia. Assim também o homem vive no seio das criações mentais a que dá origem. E aí nesse ponto, um assunto bem atual hoje, porque nós vemos muitas pessoas, e a gente, claro, muitas vezes, envolvidos em perturbações que a gente não sabe a origem, aquele sentimento ruim, aquela sensação ruim que a gente tem e não sabe exatamente de onde vem. E muitas vezes são as nossas próprias criações mentais, os nossos achismos. Eu acho que a pessoa não gosta de mim, acho que esse ambiente não é agradável para mim, acho que eu merecia mais. E a gente vai cultivando esses sentimentos inferiores e depois a gente não entende por que o ambiente ao nosso redor está tão ruim. Então falta um pouco da nossa confiança em Deus. O que quer que seja que passe pela nossa vida, tem uma razão de ser, tem um aprendizado aí. E tanto melhor a gente vai se sentir, quanto mais rápido a gente conseguir entender esse ensinamento e passar adiante. E ele diz assim: nossos pensamentos são paredes em que nos enclausuramos ou asa com que progredimos na alcesse. Como pensas, viverás. E aí a gente tem que mudar realmente o nosso padrão vibratório, porque tudo que somos, tudo o que fazemos, nasce do nosso pensamento. E o nosso pensamento está ligado à nossa vida atual e àquela que já vivemos, as experiências que tivemos. Isso vai formando a nossa personalidade, quem nós somos. Mas muita gente fala assim: eu sou assim, eu não vou mudar. Isso seria uma condenação à evolução, porque se a gente não muda, permanece igual, logo nada progride. É imprescindível que a gente aceite a mudança. Muitas vezes a gente pode deixar de lado algum ponto de vista porque ele já não faz mais parte da sociedade que a gente vive. Isso não significa dizer que a gente não vá defender e honrar os princípios que a gente sabe que são verdadeiros e todos eles estão baseados no Evangelho. Mas a gente já mudou muito a nossa sociedade porque o pensamento mudou, as ideias se renovaram e a gente vai aí aos poucos aprendendo, entendendo os nossos erros, entendendo o que não nos serve mais e mudando. A gente passa muito tempo condenando as coisas que aconteciam no passado e não se preocupa com o que está acontecendo agora, no que a gente pode mudar, porque o passado não tem mudança nessa época. A gente não consegue mudar o nosso passado, mas a gente pode mudar o nosso presente, para que o futuro seja diferente. Então, tivemos sim situações horríveis acontecendo no mundo, nós já escravizamos pessoas, nós já entramos em guerras com as pessoas, já prejudicamos os outros por ciúme, por orgulho, por vaidade, por ganância. Tudo isso a gente já fez. Espero que a gente já tenha parado de fazer.
Mas tudo isso a gente já fez. O que muda? Adianta a gente ficar relembrando esse passado triste? Não, a gente precisa aprender com ele e renovar os nossos pensamentos. Esse é o nosso objetivo. Joana de Ângeles sempre diz que o ser integral, ele não se culpa e não se desculpa, ele evolui. Isso não significa arrogância, falar eu sou assim mesmo, não vou mudar. Não, a gente tem que entender as nossas falhas e a partir disso mudar os nossos pensamentos. E ele diz assim: nossa vida íntima, nosso lugar. Hoje as pessoas estão sendo muito atacadas ou se sentindo muito atacadas por doenças psicológicas. Então existe a ansiedade, a depressão, TDAH, enfim, todo tipo de problemas, de transtornos emocionais que estão fazendo as pessoas ficarem presas a elas mesmas, porque a gente não tem ainda uma solução definitiva para o que acontece com a gente, para os nossos sofrimentos. Seria muito fácil se a gente pudesse, de um dia para o outro, falar, estou com determinado problema, estala os dedos e tudo se resolve. A gente vê as dificuldades no mundo, as pessoas que passam fome, que estão presas em guerras, e a gente quer ajudar a resolver. Seria muito bom se no estralar de dedos a gente conseguisse fazer isso, mas não é possível. Então a gente precisa estar com a nossa fortaleza íntima renovada, e isso a gente faz todo dia. Muitas vezes a gente fala assim, mas eu não tenho culpa de entrar em depressão. Depressão é uma doença e ela precisa de tratamento. Mas a gente pode, no meio do caminho, ir percebendo os sinais que estão levando a gente para esse tipo de situação. E a gente tem controle do que é nosso, dos nossos pensamentos. Por maiores que sejam as dificuldades que a gente passe na vida, escolher o sofrimento ainda é da nossa natureza. A gente ainda não sabe como resolver as coisas sem que não seja da nossa vontade. E muitas vezes as doenças são geradas porque as coisas não saíram exatamente como a gente queria. E a gente ainda não aprendeu a conviver com essa frustração. E aí a gente vai se deixando envolver por pensamentos negativos, pela tristeza, pela sensação de abandono, e efetivamente essas situações podem estar acontecendo na nossa vida, mas a gente precisa mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de enxergar essas dificuldades, porque somente nós somos capazes de mudar as nossas próprias vidas. É difícil, é complicado, mas a gente precisa perceber e mudar. É como qualquer vício que a gente tenha, eles são muito difíceis de serem tratados, os nossos vícios físicos. Quem quer que fume ou que tenha algum problema com bebidas, com drogas, com comida, enfim, a gente sabe como é difícil sair dessa situação. Mas quando a gente melhora, quando a gente começa a enxergar uma situação diferente, quando a gente mesmo se propõe a mudar, porque a gente percebe que aquilo não está fazendo bem para a gente. Então, a gente precisa que a nossa vida íntima seja o nosso melhor lugar para estar. E ele diz assim, a fim de que não perturbemos as leis do universo, a natureza somente nos concede as bênçãos da vida de conformidade com as nossas concepções. Ou seja, nós enxergamos, a natureza nos faz enxergar a vida de acordo com o nosso conhecimento, com o nosso aprendizado. Então, cada um segundo as suas obras. Recolhe-te e enxergarás o limite de tudo o que te cerca. Expande-te e encontrarás o infinito de tudo o que existe. Existe uma doença que faz com que a gente tenha medo de lugares apertados, chama-se claustrofobia. E ao contrário, existe uma doença chamada agorafobia, que é medo de lugares abertos. E a pessoa que tem um desses tipos de problema, ela só consegue enxergar aquele limite. Se ela está num lugar fechado e ela tem claustrofobia, a própria mente dela vai criando uma situação tão horrível que é insuportável ficar ali. Da mesma maneira aquela pessoa que tem medo de ambientes muito abertos. Então, ele diz pra gente que a gente tem que enxergar a nossa realidade do jeito que é. E isso nem sempre é fácil, porque muitas vezes a realidade, ou como nós somos, não é dos mais agradáveis. A gente percebe que a gente é ciumento, que a gente é avarento, que a gente tem uma porção de defeitos e não é gostoso
se sentir com essa sensação de que eu não sou tão bom quanto eu imaginava. Mas nós temos muitas qualidades, muitas mesmo. E é nelas que a gente tem que focar, porque a partir do momento que a gente vê o que nós temos de bom, a gente começa a melhorar e tratar essas partes nossas, as nossas fraquezas que não são boas, que precisam mudar. Porque se a gente se achar um lixo a vida inteira, se a gente achar que não pode melhorar, que não pode fazer nada, nada vai ser feito. Então nós somos sim um misto de coisas boas e ruins, e depende da gente encontrar o melhor caminho para desenvolver as nossas qualidades e para consertar, para diminuir, para progredir as nossas falhas. E ele diz assim: para que nos elevemos com todos os elementos da nossa órbita, não conhecemos outro recurso além da oração, que nos pede luz, amor e verdade. A prece, traduzindo a aspiração ardente da subida espiritual, através do conhecimento e da virtude, é a força que ilumina o ideal e santifica o trabalho. Então ele está falando de todas as dificuldades que a gente tem no caminho, para as nossas dificuldades externas, que é a convivência com os outros e a vida no mundo lá fora, tanto quanto como a nossa vida íntima. E para todos eles ele dá a solução da prece e do trabalho. A gente às vezes tem que fazer, claro, sempre as nossas preces, entendendo que a maioria das vezes ela vai exigir da gente não a solução do problema, ela não vai dar a solução do problema, mas ela vai fortalecer a gente para conseguir, através do nosso esforço e do nosso trabalho, mudar a situação que está incomodando a gente. Então, tudo se centraliza na nossa vontade de mudar. Ele diz, narra os atos que, havendo os apóstolos orado, tremeu o lugar em que se encontravam e ficaram cheios do Espírito Santo. Iluminou-se-lhes o anseio da fraternidade, engrandeceram-se-lhe as mentes congregadas em propósitos superiores e a energia santificadora felicitou-lhes o espírito. Então, em todos os momentos em que estivermos tristes, inseguros, chateados, em sofrimento, seja ele físico, seja ele espiritual, a gente precisa se recolher em prece, elevar os nossos pensamentos, acalmar o nosso espírito, para que ele direcione os nossos pensamentos para a solução do nosso problema. Isso não significa que os nossos problemas serão resolvidos com a prece, significa que nós seremos fortalecidos e iluminados para encontrar as melhores soluções, porque muitas vezes as soluções estão na nossa frente e a nossa perturbação, o nosso destempero, o nosso medo, nossas angústias não deixam a gente perceber elas ali, essas soluções ali na nossa frente. Então ele diz, não ouvides, ou seja, não esqueças, pois, que o culto à prece é marcha decisiva. A oração renovar-te-á para a obra do Senhor, dia a dia, sem que tu mesmo possas perceber. Adotar o hábito saudável de todos os dias fazer uma prece, e ela não precisa que estejamos de joelhos, de olhos fechados e de mãos postas, é elevar o nosso pensamento para melhorar as nossas vibrações e nos ligar lá com o alto. E a partir daí pedir fortalecimento para que a gente possa passar pelas nossas dificuldades ou para compartilhar das nossas alegrias, porque prece também é agradecimento pelo que acontece de bom pra gente. Então, manter o foco na situação positiva, isso não significa viver de ilusão, mas sim enxergar as oportunidades que estão sempre à nossa vista, porque Deus não nos fez para o sofrimento, Ele nos fez para o caminho do bem, para o caminho reto, do amor, da alegria e da paz. A gente aqui no meio do caminho vai se desviando como crianças mimadas, eu quero que seja assim, quero que seja de outro jeito, e vai causando sofrimento. Então vamos aprender com as nossas dificuldades e vamos ter sempre os pensamentos ligados no alto, para que Ele possa estar junto com nós.
Como eu digo, se a gente quer que o sol entre dentro dos nossos lares, a gente precisa abrir as janelas. Se a gente quer que as boas vibrações entrem na nossa mente, a gente precisa abrir os nossos pensamentos através da prece e da sintonia com o alto. Muita paz. E assim a gente vai elevando os nossos pensamentos e vibrando muita luz, paz, equilíbrio para todos os nossos companheiros de caminhada, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, por aqueles que se encontram nos presídios, por todos aqueles que se encontram abandonados nas ruas, nossos pensamentos de luz. E fazemos pensamentos pelos nossos queridos e por aqueles que temos dificuldade, pedindo que os nossos lares sejam abençoados e fortalecidos, e uma vibração por nós mesmos, para que essa lição possa entrar nos nossos pensamentos e fazer morada ali. Que Jesus nos abençoe, que nos fortaleça, que Deus esteja na presença de todos, porque Ele está. Precisa que nós nos sintonizemos com Ele. Pai amado, nesse dia que se inicia, pedimos luz, amor, fraternidade e paz, para que possamos desenvolver as nossas melhores qualidades para nós, para o nosso crescimento e em auxílio aos nossos companheiros de caminhada. Graças a Deus.